Vou chamar a Théo Cury, então, para falar para a gente que, de fato, rotineiro não é. Que essa decisão, Théo Cury, venha pela mesa diretora. E por que o Hugo Motta não colocou para votação, como aconteceu com Carla Zambelli, por exemplo? Bom, vamos lá. Os três, eles têm casos diferentes. Tanto a Carla Zambelli quanto o Alexandre Ramagem, eles foram condenados em ações penais que já transitaram em julgado no Supremo Tribunal Federal. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele perde o mandato por conta de uma ausência nas sessões deliberativas, ali nas sessões ordinárias da Câmara dos Deputados, porque ele está nos Estados Unidos, para onde ele viajou para justamente atuar contra autoridades brasileiras, buscando, por exemplo, cassação de vistos, lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, enfim. Então, são casos diferentes. No caso da Zambelli, o Supremo Tribunal Federal toma a decisão, condena, manda para a Câmara dos Deputados. O Hugo Motta, ele ali na estratégia dele, coloca para discussão na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara. Não se chega ao quórum mínimo de votos favoráveis para que aí sim eles consigam cassar o mandato da parlamentar. Com isso, manteve a decisão dela. Manteve o mandato dela. O ministro Alexandre de Moraes manda tomar uma nova decisão, dizendo que não bastava a Câmara somente declarar a perda do mandato e a inelegibilidade dela junto com isso, porque ela foi condenada no Supremo, está em curso na lei da ficha limpa, e a Câmara faz isso. No caso de Eduardo Bolsonaro, ele tem, obviamente, a decisão ainda não saiu com os fundamentos, mas ele tem um limite ali de faltas que ele poderia ter durante o ano. Ele excedeu esse limite de faltas, então, muito provavelmente, por isso foi tomada essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados por meio da mesa diretora, a quem cabe a declaração e essa assinatura da perda do mandato. No caso do Alexandre Ramagem, também não faria sentido o Hugo Motta mandar para o plenário da Câmara, porque seria a mesma coisa do caso da Zambelli. Há um corporativismo por parte dos parlamentares. E naquele momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Câmara violou a Constituição ao não declarar a perda do mandato da Zambelli. Para evitar que isso se repetisse, Hugo Motta, então, faz essa decisão por meio da mesa diretora. Lembrando que, quando a mesa diretora declara a perda do mandato, o parlamentar não perde os direitos políticos. Mas, no caso de Alexandre Ramagem, no caso da Carla Zambelli, eles foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro não tem condenação no Supremo Tribunal Federal, por isso não perde os direitos políticos Eduardo Bolsonaro. Alexandre Ramagem e Carla Zambelli estão inelegíveis porque foram condenados por um tribunal, por um tribunal colegiado, por um órgão colegiado dentro de um tribunal, e justamente por isso estão incursos na lei da ficha limpa e não podem mais disputar as eleições por determinado período. Então, essas são as diferenciações de cada um dos três casos. Decisão, então, tomada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados e, com isso, perdem os mandatos. Nesse momento, agora, Eduardo Bolsonaro pode disputar as eleições do ano que vem. Fato é que ele segue nos Estados Unidos, não tem previsão de voltar. Faria uma campanha à distância? Aí, essa é uma outra questão, esses são outros 500. Mas ele, pela decisão da mesa diretora, em tese, não perde os direitos políticos dele.